Algumas trilhas musicais são tão famosas quanto seus próprios filmes. Bernard Herrmann, John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore, Vangelis, você com certeza conhece pelo menos um desses grandes compositores. O que você talvez não saiba é que a música nem sempre ocupou o patamar de importância que ela tem hoje na linguagem cinematográfica. Nesse vídeo eu vou te contar a história da música no cinema e as suas funções narrativas. O uso da música no cinema começou por uma necessidade técnica, esconder o barulho dos projetores na era do cinema mudo. Nessa época, as músicas não eram pensadas de forma exclusiva para um filme. Um pianista ou uma pequena orquestra tocava ao vivo nas salas de cinema. Para facilitar o trabalho dos instrumentistas, alguns músicos reuniram e publicaram repertórios, indicando trechos musicais para acompanhar o clima de cada tipo de cena. Motion Pictures Mood, compilado por Erno Rapé, tem 678 páginas e mais de 200 temas. Para uma cena de corrida, por exemplo, ele indicava essa música aqui. Mas os livros de repertório tiveram vida curta. Em 1908, pela primeira vez na história, um compositor foi contratado para criar uma partitura original para um filme. Camille Saint-Saëns analisou cena a cena do filme L'Assassinat de Guy com o objetivo de articular música e trama. Foi nesse momento que se estabeleceu o conceito de música feita para a imagem. Mas a grande virada tecnológica veio em 1927, quando The Jazz Singer introduziu o som sincronizado à imagem através do sistema Vitaphone. Em pouco tempo, o som gravado virou padrão e abriu espaço para a popularização das trilhas musicais. Mas nem todo mundo estava curtindo a novidade. Em 1928, os cineastas soviéticos Eisenstein, Pudovkin e Alexandrov publicaram um manifesto contra o uso meramente naturalista do som. Eles alertavam que o cinema corria risco de perder a cultura da montagem, caso a fala continuasse a ser tratada como central nos filmes. A solução? Usar o som de forma contrapontual, quando o áudio não combina diretamente com a imagem, mas se complementam por contraste, criando todo um novo significado. Agora guarda essa ideia, ela vai voltar daqui a pouco. Para entender a projeção do som sobre a imagem no cinema, o teórico Michel Chion, em seu livro Audiovisão, apresentou o conceito de valor agregado. O valor agregado é basicamente aquele algo a mais que o som traz para a imagem. É o jeito como ele adiciona emoção, significado e informação a uma cena. Com som e imagem sincronizados, é impossível não conectar o que vemos ao que ouvimos. Então nós, espectadores, temos a impressão de que aquela emoção é parte natural da cena, quando na verdade estamos sendo manipulados pela música. Chion propõe duas formas principais que a música pode criar emoção na cena. A primeira delas é a música empática, quando a trilha acompanha o clima da cena. Ela segue o tom emocional que a gente espera e por isso o seu uso é o mais comum. Sabe uma trilha musical que exemplifica isso muito bem? A de Psicose. Sozinha, a cena em que Marion é atacada no chuveiro já seria tensa, mas os agudos dos violinos de Bernard Herrmann amplificam o horror, fazendo com que a cena ficasse marcada para sempre na história do cinema. É claro que esse tom emocional varia em cada cultura. O que nós consideramos música triste aqui no Brasil pode não ser igual na China. A segunda forma é a música anempática. Aqui a música parece ignorar o que está acontecendo na tela. Em Laranja Mecânica, por exemplo, uma cena brutal de violência é contrastada pela alegria que Singing in the Rain evoca. Só que esse contraste não diminui o choque. Pelo contrário, deixa ainda mais perturbador e ainda cria uma camada extra de sentido que pode ser interpretada, nesse caso, como a dessensibilização do protagonista. O compositor e teórico Eugênio Matos, no seu livro A Arte de Compor Música para o Cinema, diz que a música funciona como um personagem oculto dos filmes e que ela tem três funções principais. A primeira é a função física. Aqui a música reforça o que está rolando na tela. Ela pode servir para dar ênfase na ação, aumentando o peso e a energia dos movimentos. Esse tipo de aplicação é muito comum nos filmes de ação. É uma aplicação de forma sincronizada aos acontecimentos da cena. Quando exagerada ao extremo, a ênfase na ação se torna um Mickey Mouse.
Esse recurso é muito utilizado nos desenhos animados, e seu nome vem justamente do curta de animação do Walt Disney, Steamboat Willie. Disney não inventou a técnica, ela já era usada desde a época do acompanhamento ao vivo lá com os pianos, mas com o Steamboat Willie ele levou a sincronização do som a outro patamar. Aqui a música imita cada gesto ou movimento dos personagens e objetos em tela. A função física também pode ser usada para criar uma referência espacial ou cronológica, com instrumentos e estilos ligados a uma região ou músicas que remetem à época em que a história se passa. Um exemplo interessante do uso da música para criar essa referência de espaço é em Senhor dos Anéis. Apesar da Terra-média ser um local fictício, quando toca você sabe exatamente onde cada cena está se passando. A música do Condado é mais simples e aconchegante, enquanto a de Isengard cria uma atmosfera intimidadora. Já Forrest Gump abusa da referência cronológica, com cada década sendo representada por um gênero marcante da música estadunidense. Alguns filmes e séries subvertem a referência cronológica, usando músicas que não têm nada a ver com a época em que a história se passa. A segunda função da música no cinema é a psicológica. Nesse caso, a música pode ser usada para criar o ambiente psicológico do filme ou de um personagem. Uma trilha que sugira urgência ou suspense em um filme de terror, por exemplo, pode intensificar a percepção de perigo ou a sensação de angústia dos espectadores. A função psicológica também pode revelar uma emoção subliminar, que a cena não mostra claramente. Em A Lista de Schindler, por exemplo, a garota de vermelho é acompanhada por uma canção de origem judaica que fala sobre aprendizado infantil. Seu papel narrativo é revelar a crescente empatia de Schindler e marcar a virada de postura do personagem no filme. A música pode ser usada ainda nessa função para tecer um comentário, muitas vezes usando a música empática para ironizar um acontecimento ou fazer uma crítica social, política ou moral. Como no exemplo de Laranja Mecânica, onde o uso de música alegre durante uma cena de violência pode ser um comentário sobre a indiferença dos personagens em relação à brutalidade. A terceira e última função da música no cinema é a função técnica. Aqui a música é responsável para dar fluidez ao filme, conectando cenas e mantendo a coerência narrativa. A abertura de Up, Altas Aventuras, é um excelente exemplo de aplicação da função técnica. Uma única música acompanha toda a passagem de anos na vida dos personagens, desde o casamento até a morte da personagem Ellie. Um ponto interessante é que a música não cumpre apenas a função técnica de gerar continuidade e coerência, ela também constrói todo o clima emocional da história. Isso porque a cena, com cerca de 4 minutos, não tem uma fala sequer, então a música é que assume essa função narrativa. Após essa jornada pela história e pelas funções narrativas da música no cinema, conhecemos um pouco do poder narrativo das trilhas musicais. Em resumo, passamos pela origem da música no cinema, pelos conceitos de Michel Chion de valor agregado, música empática e anempática, e pelas funções narrativas da música categorizadas por Eugênio Matos. Seja para seguir a norma ou subvertê-la, conhecer a teoria permite a nós, compositores e cineastas, mais consciência e, consequentemente, mais liberdade no processo de criação. E se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Até breve!